Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live Corra Como Nunca. Hoje faremos mais um episódio da série Entrevistando Vencedores. E a convidada de hoje é minha aluna Letícia Baetas, minha aluna desde 2019, aí já tem 3 anos e meio. Aí Letícia já entrou, só clicar aqui nessa câmera a mais e aí vai aparecer sua solicitação para mim. Letícia que estreou há pouco tempo, pouco menos de um mês, estreou na maratona e hoje a gente vai conhecer a história dela, saber como é que foi esse processo. Vamos lá, Letícia, só te aguardando. Aí, já apareceu aqui a solicitação. Agora a galera tá entrando. Vamos ver, já aceitei aqui, gente, assim já vai aparecer já já. Aê, pronto, apareceu. E aí, E aí, Letícia, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia? Tranquilo aqui, ó, em homenagem a você, tá vendo? Aqui, ó. Aí, Gostei de pegar. excelente, né? Igual o senhor do Bonfim, deixa cair sozinho. Só caindo pra botar outra, né? Exatamente. Eu fico pensando em Chicago. Chicago vai ser uma tatuagem, né? Pode ser. Então, Letícia, assim, tem pouco tempo que você fez a sua primeira maratona. Foi emocionante a gente que acompanhou daqui. E hoje a gente vai conversar para saber sua história, não só de como foi fazer a maratona, mas também de como foi esse caminho até chegar nesse patamar, né? E que é um desejo de muitos atletas, mas também que não foi da noite para o dia que você construiu isso. Já tem um tempo já que você vem maturando a ideia e decidiu fazer esse ano. E, assim, inicialmente eu quero saber como é que foi seu início na corrida. Na corrida, assim, de forma geral, na época que você não nem participava de corrida de rua. Na verdade, assim, eu não sei quando que eu comecei a correr mesmo. Assim, eu já tinha feito umas corridas aqui na Esplanada de 5, 10 quilômetros, mas assim, sem planilha, sem assessoria, tipo, da minha cabeça mesmo, né? Acho que o máximo que eu consegui foi a distância maior era 10 quilômetros e tal. Só que em 2017 eu comecei a fazer aquelas aulas de esteira na academia, de running, Uhum. né? Fazer aula com É. o Thiago. E aí a turma era super animada e tal, só que eu só corria na esteira, assim, minha maior distância acho que era 10 quilômetros. E é um belo dia, todo mundo estava combinando de correr uma meia. Eu nem lembro, assim, quanto tempo de antecedência isso, assim, da meia, né? Ah, vamos correr meia de Buenos Aires, vamos correr meia de Buenos Aires? Aí, topei, né? Tô dentro, né? Uhum. Ainda perguntei pro Thiago, eu dou conta? Dá, pode ir. Aí Uhum. foi aí que eu fui atrás de, não, agora que eu tô inscrita nessa meia, vou contratar alguém para fazer uma planilha, vou atrás de professor para me ajudar e tal. E aí eu comecei a treinar para essa meia de Buenos Aires, que acho que foi em setembro de 2017. Foram 5 anos da meia, da primeira meia para a primeira maratona. E É. aí, quando eu comecei a treinar, eu comecei a gostar, sabe? De, tipo, fazer a planilha, de cumprir, a gente vai vendo a nossa evolução. Comecei a ver que eu conseguia, né, correr, assim, eu tinha corrido só no máximo 10 quilômetros na vida, e você começa a ver que você consegue mais. Só que, assim, na minha cabeça eu ia fazer a prova e ia voltar, tipo, não, tá, já fiz, acabou, né? Só que Uhum. não, viciei, e aí comecei a fazer outras meias, e aí continuei correndo com esse professor durante um tempo, que ele fazia, não era uma assessoria, era um professor, né? O José, ele fazia planilha para mim e eu fazia os treinos até entrar na assessoria, que aí eu comecei a sentir falta disso, né? De correr com outras pessoas, de ter uma estrutura de prova. Comecei a gostar de fazer prova, eu queria fazer prova, queria estar com outras pessoas também, ter companhia, né? Para Uhum. viajar e tudo mais. Aí foi assim que começou. Ah, sim. Então você já matou a segunda pergunta já. Que eu já ia perguntar qual foi o primeiro desafio, como foi encarar o primeiro desafio. Depois você começou a correr, você já disse aí, foi a meia de Buenos Aires, né? Foi a primeira meia, assim, foi E foi bem. bem tranquilo, né? Foi assim, como você disse, treinava nas aulas de running, que é umas aulas, para quem É, não conhece, gente, aula de running é uma aula de corrida na academia, assim, todo mundo na esteira, e é uma aula muito boa para pegar muito condicionamento. legal. E só que assim, ela é uma aula geral.
Então, a Letícia que estava fazendo a aula de running tinha o objetivo de correr a meia de Buenos Aires. Do lado dela tinha a Maria, que o objetivo era só perder peso. Entendeu? São várias pessoas correndo Aham. com um objetivo, só que aí, quando a gente começa a interessar por outras coisas, né, a gente já É. tem uma necessidade maior. E como Eu é que lembro que foi, assim, eu de forma geral, o desafio? mesmo, assim, eu fazia o treino na esteira durante a semana. No final de semana eu fazia os longos no parque, sozinha. E aí, depois que eu entrei para assessoria, que eu comecei tipo, a treinar mais ao ar livre. Aí, assim, não consigo também voltar para a esteira, é difícil. Não, tranquilo. E o primeiro desafio, como é que foi? Lá em Buenos Aires e tudo, como é que foi completar a meia? Você ainda se lembra? 5 anos? Lembro demais, cara. Foi muito emocionante. Uma emoção bem parecida com a emoção da maratona. Porque, assim, 21 para quem corria 10 é o dobro, né? Tipo, um pouco mais que o Uhum, dobro. Então, assim, e foi uma coisa que um processo que eu tentei buscar de novo, né, nesse ciclo de maratona agora, foi, assim, de fazer aquilo bem feito, né? Porque eu não queria que acontecesse com a maratona, chegar lá e, ai, não aguento mais, não sei o quê, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu parei para isso. Sabe aquele desespero que a pessoa sai de lá e nunca mais quer correr na vida? Então, isso não aconteceu comigo nos 21, né? Porque eu treinei muito para eles e eu saí de lá super feliz, eu adorei, não fui para tempo, nada disso, gente. Era completar em pé, né? Terminar sorrindo. E aí, eu não aconteceu isso comigo nos 21, então eu repliquei o mesmo tipo de pensamento para os 42, sabe? Vou treinar esse negócio aqui direito, vou fazer tudo certinho, porque eu não quero, tipo, me frustrar lá na hora e tal, depois não querer ver a corrida nunca mais na vida, sabe? uhum, entendi. Olha aí, gente, isso foi em 2017 e agora eu quero saber quando é que foi que começou o desejo pela primeira maratona. Ah, eu comecei com uma. Na verdade, quando eu corri essa meia de Buenos Aires, foi quando eu comecei a me inserir nesse mundo da corrida, assim, né? Eu corri com o Leandro, um grande amigo meu, ele correu comigo essa primeira meia lá em Buenos Aires. E ele já tinha corrido várias maratonas, e eu ficava, gente, mas cara, 42 é muito chão. Toda vez que eu terminava uma meia, eu pensava, putz, imagina, ainda tinha mais 21 pela frente para fazer uma maratona. Mas eu tinha muita curiosidade, assim, sabe? Aí eu ficava pesquisando, eu sigo vários corredores na internet, no Instagram, e ficava vendo o pessoal postar, maratona X, maratona Y. Eu falava, não, gente, eu acho que dá, né? Vamos continuar aqui. Aí foi surgindo esse desejo aos poucos, sabe? Mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo da distância. Até o início desse ano, eu ainda tinha medo de correr beirinha. Eu lembro que eu tinha a vaga do sorteio, e eu enrolei para comprar passagem porque eu morria de medo. Falava, meu, gente, deixa eu enrolar mais um pouquinho. Aí quando chegou assim, não, tem que comprar. Lembra até que eu te liguei. Falei, ah, não, e aí, posso ir? Aí você falou, vai, mas você tem que treinar. E é verdade. Não, Treinar. exatamente. Olha aí, até a Elisa tá falando, né? Curiosidade de saber, para saber como é o longo de 30 km. Vai embora? Inclusive, né? Você lembra que ela prometeu que ela ia participar de um ano comigo? Pois Nunca é, mais. não. Exatamente. Letícia, desde que eu te conheço, né? A gente conversou para você entrar na assessoria em 2019, abril de 2019. Não, E 2018. foi 19, porque a assessoria Então, começou no final ah, foi em novembro de 2018. E aí, em 2019. 2019, naquela prova lá na Maratona Monumental de Brasília, que você passou, e Uhum. conversou e tudo. E desde então a gente já conversa sobre essa estreia na maratona. Eu sempre senti uma energia dentro de você que você queria. Só que assim, Uhum. lógico, você buscou se sentir preparada para poder dar esse Uhum. passo. Você não foi tipo assim, ah, não, eu vou e pronto. Você maturou essa ideia na cabeça por longos e longos anos, chegou até a ser contemplada, né, com a vaga em Berlim, que Uhum. conta, né, do período que a gente passou, você não pôde, A vaga a era gente, passada. exatamente, não pôde, né, fazer. Foi em Uhum. 2020 ou foi para 2021 logo que? A vaga era para 2020, eu ia tentar, mas teve aquele probleminha, né? Aí Uhum. nem tentei, eu ia tentar comprar por agência 2020, eu não tinha vaga de sorteio. Ah, Aí, lembrei. aí a minha vaga de sorteio era para ano passado, 2021.
Só que eu também não estava muito conturbado ainda, aí eu resolvi adiar para agora. Eu acho que foi a melhor coisa, foi no momento certo, deu tudo Não, certo. com certeza. E aí, depois que a gente começou, qual foi a parte mais difícil do treinamento, da preparação para a maratona? Não é nem do treinamento, da preparação. Ah, você diz assim, antes de se preparar para os treinos? Não, antes da maratona, a preparação para a maratona. Qual foi a parte mais difícil? Parte difícil é a preparação em si, né? Porque a prova, ainda mais assim, Berlim chega lá uma prova linda daquela, uma major, não sei o quê. Você estando treinado, tem tudo para ser lindo e dar certo, né? Só que os treinos é onde, como diz o Leandro, vai te moer, né? São 3, 4 meses de uma dedicação, assim, muito assim, você tem que estar muito dedicado. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu não sou uma pessoa que faça muitas coisas ao mesmo tempo, não. Sabe aquele povo que, faz um curso disso, curso daquilo? Não sou assim. Mas quando eu pego para fazer uma coisa, eu sou muito focada, sabe? Então, assim, eu tinha essa vaga de Berlim como uma responsabilidade muito grande, assim. Eu sentia, assim, nas costas, sabe? Eu falava, cara, eu vou para Berlim, vou correr uma major. O negócio é, tipo assim, tem corredores do mundo inteiro, assim, muito mais experientes do que eu, que nunca foram, sabe? Eu tenho essa oportunidade nas mãos. Então, eu tenho que fazer isso direito, né? E assim, era isso que eu, tipo, todos os treinos eu ficava matutando na minha cabeça, sabe? Eu não vou para tempo, né? Eu quero terminar. Então, assim, o que eu tenho que fazer aqui é fazer os treinos. E assim, os treinos são difíceis, né? São longos, exige muito tempo da gente. Sábado você sai de casa às 5 da manhã, volta às 10, né? Você volta cansado. Você tem que abrir mão de sair, de comer coisas que você gosta, de beber. Eu parei de consumir bebida alcoólica. Não que eu consumisse muito antes, mas eu parei zero, né? Então você tem que encontrar com seus amigos, não pode tomar um vinho. Não é que não pode, mas eu fiz essa opção. É. E assim, então assim, é muita coisa que você tem que ser, fica respirando maratona, sabe? Por um tempo, assim. Sua família tem que compreender, né? Seu marido, enfim. Tudo a maratona é um processo, né? Não Uhum. tem como assim você falar, se inscrever, vou ali, vou correr. Não. Esse dia é o mais legal que tem, né? Só que antes disso, você passou por muita coisa para chegar lá, assim, né? Assim, eu acho que isso é o mais importante. Com certeza, é o mais importante. E aí, o que que você notou de diferença, Letícia? Isso eu digo na preparação, focando na preparação para a maratona. O que que você sentiu que Não. melhorou em si mesmo? Eu digo de forma geral, não só parte física, mas também Uhum. parte psicológica, de relacionamento, essas coisas. Uma Uhum. pergunta geral. O que que mudou? O que que melhorou? Cara, você fica uma pessoa muito mais corajosa, né? Assim, você passa a acreditar, não é aquela coragem burra, de tipo assim, vou pular daqui porque eu sou super... Não é isso. Mas você passa a acreditar muito mais em você, assim, tem esse desafio, é um desafio grande, mas se eu treinar, se eu contar com a ajuda das pessoas certas, fizer o que elas estão prescrevendo para mim, eu vou chegar lá? Vou. Então, assim, acho que esse foi um acho que, assim, você fica muito forte, assim, você fica muito mais, o João até falou, acho que na live dele, às vezes pensava em fazer um curso, mas meio que queria desistir porque achava que não ia dar conta, sabe? Esse tipo de coisa, não, você começa a passar, assim, você começa a passar por cima de um monte de coisa, assim, que era bobeirinha, se preocupar com picuinha, não sei o que, só não, tem uma coisa muito maior, assim, pela frente do que estar preocupada com isso, sabe? Eu acho que Uhum. eu cresci muito, assim. E eu aprendi, uma coisa que eu aprendi, eu já sabia, mas meio que fica bem claro, é que, assim, a gente não corre sozinho, né? Assim, tem todo um staff por trás para que a gente consiga, pelo menos para mim foi assim, para que eu conseguisse realizar aquilo, até um post que eu fiz, né? Tipo, a medalha não é só minha, né? Tipo, várias pessoas me ajudaram, você, a Valentine, o Leandro que corria comigo de madrugada. Eu sou menina, né? Não posso sair por aí de madrugada, 4 horas da manhã, que infelizmente não é a nossa realidade. Então, assim, isso eu aprendi também, sabe? Que pode ser um esporte individual, mas você precisa do coletivo, senão você não sai do outro lado, não. Então, assim, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Perfeito. E, e aí agora fala do dia. Como é que foi no dia? Agora diz aí, descreve como é que foi o script, acordar, executar. Fala aí, como é que Então, foi? eu sou meio metódica, né? Então, assim, um dia antes eu fui lá no lugar onde é a largada, fui fazer todo um reconhecimento. Eu queria cronometrar quanto tempo de metrô, porque eu não estava em casa, né, gente? Não conheço a cidade. Fiz lá o meu caminho pela linha do metrô, queria ver se ia dar certo, né?
E aí, Carol, e aí eu cheguei, no dia antes eu cheguei, eu fiz esse reconhecimento, já sabia mais ou menos como é que seria, o que foi ótimo, que eu descobri, assim, por onde que eu entro, que é enorme, né? Como se fosse, assim, a esplanada dos ministérios multiplicada por 5, várias entradas, assim, né? Para você se perder ali é fácil. Aí, no dia, eu já tinha meio que tudo, o que foi muito importante para mim também, que no dia eu já tinha tudo meio que mapeado, assim, eu fui muito organizada. Então, a Valentina já tinha feito toda a minha estratégia de prova, que horas que eu ia comer, onde que eu ia comer, acho que isso foi muito importante, me ajudou demais, assim. Eu já fui com tudo certinho. E, assim, é legal, eu não sei como é que é nas outras provas, né, que eu nunca corri outra maratona, mas é legal, assim, Berlim, que você respira a maratona, sabe? Desde o meu voo de São Paulo para lá, até o dia, assim, você só encontra corredor na rua. Assim, se juntar a quilometragem da galera inteira ali, a gente dá a volta ao mundo, assim, porque é gente. E aí você já pega o metrô com aquele tanto de gente com aquela roupa, com a sacolinha, sabe? Com o número de peito, não sei o quê. Ainda não, tu não tá aí já vai começando a ficar ansioso daí, sabe? E aí é uma prova super organizada. A partir do momento que você passa por determinado ponto, você fica sozinho lá esperando lá no seu curralzinho de largada. Aí eu fiquei, acho que quando eu cheguei lá e fiquei esperando, acho que eu tipo baixou uma tranquilidade assim. Eu falei, não, agora eu já tô aqui. E aí você começa a ver, né? Eu fico muito emocionada em linha de largada. Eu acho muito mais emocionante. Não é que é mais emocionante que a chegada, mas eu acho legal ficar vendo as pessoas, assim, sabe? Vendo a carinha de cada um, todo mundo apreensivo, não sei o quê. E aí eu ficava sentadinha lá, fiquei sentada porque se eu fosse eu fiquei esperando um tempo, eu falei, não, deixa eu sentar. O Leandro até falou, senta porque pra você não cansar. Aí eu arrumei um canto lá pra sentar, e ficava vendo no painel, no telão, as largadas das outras ondas, as parciais do Kipchoge que estava correndo. Então, assim, foi bem legal, foi muito emocionante, sabe? Mas eu não fiquei com medo, não. Tipo, assim, a partir do momento que eu já tava lá, assim, eu já tava mais emocionada do que com medo, assim, tá? Uhum, entendi. E aí, durante a prova, como é que foi, assim, depois da largada? Como é que foi tudo? Como é que você se sentiu? O que passou pela sua cabeça? Cara, passa um mundo, né, na nossa cabeça. É muito tempo, né, que a gente tem. Ah, durante a prova, tava com a sua camiseta, né, com a bandeira do Brasil atrás. Aí todo brasileiro que passava por mim cumprimentava, conversava. Aqueles primeiros 21 de oba-oba, sabe? Tipo, todo mundo conversando e tal. E aí eu ia me distraindo, assim, com as pessoas. Tem muita gente na rua, tem muita, tipo, orquestra. Eu ia me distraindo com isso. E eu ia fazendo várias estratégias. Eu ia focando em algumas pessoas da minha onda. Tinha até um senhor, assim, bem velhinho mesmo, assim, sabe? Acho que estava tendo alguma comemoração de algum jubileu. E aí eles estavam até com um número de peito diferente. Ele estava correndo perto de mim. Eu falei, vou tipo, fazer uma estratégia de ir correndo um tempo com ele, assim. Sabe quando você ia ficar se distraindo, assim, na prova? Cara, deu trabalho acompanhar ele, viu? Hum, Aí eu ficava, tipo, na minha onda também tinha os Pacers, né? De 4 horas, 4 horas e meia e 5 horas. E aí eu ia revezando, assim, tipo, eu quero fazer entre 4 horas e meia e 5 horas. Então eu vou ficar, tipo, aqui com essa galera aqui do 4 horas e meia. Quando eu ia chegando muito pra trás, assim, chegando perto do povo das 5 horas, eu voltava, tipo, dava uma acelerada. E isso eu fui fazendo a prova, sabe? Fiquei um pouco ansiosa pela chegada dos 30, porque o 30, tipo, que é o que todo mundo fala, né? A barreira dos 30. Aí eu acho que isso me atrapalhou um pouco, porque lá pelos 28, assim, 29, assim, não sei, sabe? Tipo, começa a bater um cansaço, aí você começa a ficar, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu paguei pra estar aqui, não tô acreditando, não sei o quê. Mas aí depois isso passa e um santo baixa. Assim, aí você vai vendo assim, cara, falta muito pouco para eu pegar essa medalha, falta, sei lá, 10 quilômetros. Aí fui, e aí quando tava chegando muito perto, assim, eu não sabia, não tinha noção, assim, de como era o percurso, né, assim, na cabeça, assim, visualmente, eu não sabia exatamente, eu achava que, assim, uns 2 quilômetros antes eu ia ver o portal de Brandeburg, já ia ter a visão dele, assim, muito antes. Então, cada curva que eu fazia, eu achava que eu ia dar de cara com ele lá na frente. Só que fica fazendo um zigue-zague, assim, nessa chegada. E, assim, nunca chegava, sabe? Então, aquela ansiedade, assim, de chegar. Aí eu lembro que quando eu enxerguei o portão, já, tipo assim, faltava uns 500 metros pra passar por debaixo dele. Aí, cara, é uma emoção muito grande, assim. Aí você uhum. começa a chorar, e vê o povo gritando. Aí o Luciano já tava também ali, porque eu achava que ele ia estar do outro lado, mas ele já tava ali, sabe? E assim, você faz a prova o tempo todo com as pessoas gritando seu nome. É muito emocionante, é muito legal, assim. É uma experiência realmente fantástica. E aí, quando você cruzou a linha de chegada,
Descreve aí essa sensação. E aí já pensando não só nos 42, mas pensando nos 42, 195, mas também toda a preparação até chegar lá. Como é que foi a sensação? Cara, assim, eu fiquei muito feliz, assim, eu comecei a chorar, assim, né, porque assim, você chega sozinho, assim, não tem a sua família, porque os familiares não conseguem, assim, chegar perto, assim, da onde você chega, né, bem separado. Ah, eu lembro que eu comecei a chorar, eu pensei em todo mundo que tinha me ajudado, e como é que foi, passa tudo na sua cabeça, né, tipo, passa um filme, assim, na sua cabeça. Ia vendo as pessoas também se abraçando, e aí todo mundo te dá parabéns, e é uma energia, assim, eu acho que só quem já correu, assim, não precisa nem ser uma maratona. Pode ser, assim, qualquer desafio que você tem, assim. Assim, é uma coisa surreal, assim, um sentimento, assim, de, cara, consegui. Deu, né? Aí te mandei mensagem. Aí, Uhum, foi muito legal. uhum. É ótimo, olha. Foi uma recompensa grande, né? Como eu disse para você, é assim, eu tenho, eu tenho assim, o bom é que eu tenho uma coleção, né, de história de superação. Hoje na Uhum. assessoria são 73 alunos. E É. aí todo mundo tem a sua superação. Quem não tem, quem ainda não apresentou, vai apresentar. Mas assim, eu fiquei muito emocionado. Eu tinha acabado de terminar um treino e estava acompanhando você, os meninos que foram Uhum. também. E aí, quando eu vi assim, eu meio que estava ali contigo nos últimos 300 metros. Tipo, eu já estava ali de olho. Aí pronto, acabou de passar no portão de Brandemburgo. Ah, E aí eu já comecei a chorar também no meio, eu tava no meio da farmácia e tudo, e escorrendo lágrima dos olhos e tudo. ah. E aí, não, foi muito legal. Foi fogo. Você e o João me fizeram chorar bastante na conclusão da maratona de vocês. E essa foi uma recompensa muito grande para mim. E para vocês, então, assim, porque assim, por mais que muitas pessoas chegam a pensar que só quando você corre uma maratona que você é um corredor. Não, se você é corredor se você correr. Se você É, correr 1.000 metros, se você correr 5 quilômetros, 10 quilômetros e tudo, isso é muito, assim, é muito particular. Eu, por exemplo, eu tenho 27 anos de corrida. Primeira maratona que eu fiz tem 4 anos, entendeu? Isso não quer dizer. Mas o que eu incentivo, quem tem condições de enfrentar um ciclo de maratona, é já pensando nisso, é nessa mudança que a gente tem na vida. é, A gente tem um propósito não de uma maratona, mas de um desafio grande, um sim. desafio que muda a nossa vida. Aí isso faz com que você se forje. Eu gosto muito de usar essa expressão. É igual uma espada, você se forja, você não é Uhum. um molde, não é um molde, você entra e pronto e sai de lá já preparado. Não, você vai se forjando, você vai levando muita pancada, vai aprendendo com seus erros, vai aprendendo com Uhum. os erros dos outros, com o relato dos outros, vai aprendendo com experiências e tudo, e aí sim você está pronto para chegar numa maratona. E essa é a maior recompensa. E, assim, o bom é que tem muitas pessoas que terminam a maratona, né, e falam, nunca mais vou correr, essa É. foi a última, Era esse você... o maior medo, era esse meu maior medo, assim, Uhum, traumatizar. Eu não queria que isso acontecesse, sabe? perfeito, não, isso é essencial. E você já terminou já pensando na próxima já, né? E Se qual é o você me próximo desafio? perguntasse assim, uns 28, assim, se eu ia correr de novo, talvez eu ia falar que ia pensar. Mas depois que Uhum, acabou, já, eu já comecei a pensar nas próximas. Então, assim, tem várias provas, né, que eu tenho vontade de correr. Obviamente, eu tenho vontade de fazer as outras majors, né? Faltam 5 ainda. uhum, Tenho muita vontade, mas assim, não é determinante, assim, só correr major. uhum, Eu vou tentar me inscrever agora no sorteio de Chicago, vamos ver se vai dar certo. Mas se não der, também tem outras provas muito legais por aí que não uhum. precisa de sorteio. Continuar treinando. Assim. Agora tem uma prova que eu tenho muita vontade de fazer. Outro dia eu estava contando até pro Yunaré, que é aquele desafio dos Andes, né? Sabe? O Cruz. Não, mas não precisa se Ah, preocupar, não. sim. Não é agora, não. Não é agora, Não, não. não. Você já tá apta, já. Você já tá apta. Tranquilo. Mas quando você Não. falou aquele desafio, eu já
Eu já tomei um susto já. Tenho muita vontade de fazer, assim, muito. Assim, é uma prova que eu sempre tive curiosidade. Esse negócio, eu sou muito curiosa, sabe? Aí eu fico lendo sobre essas provas. Aí tem umas que me despertam, assim, muita curiosidade, assim, muita vontade. Aí já conversei bastante com ele sobre essa prova, até outro dia a gente estava falando. E, assim, não é pra agora, assim, não tô dizendo que nem as majors, assim, eu tenho vontade de fechar minha mandala, né? Eu quero. Não sei se em 5 anos, se em 10, se em 15, uma hora sai, sabe? Não tenho essa pressa, tipo, ah, meu Deus, só vou correr médio, só vou fazer maratona se for médio. Não. Tem várias outras maratonas legais, tenho vontade de fazer a maratona do Rio. Até aqui em Brasília, se eles mudassem esse horário de largada, eu teria vontade de fazer, sabe? Uhum, Mas, mas assim, né? vou Assim, cortar essa parte do vídeo e mandar para eles. não, você, né, imagina, se uma largada às 5 da manhã seria excelente, agora uma largada às 7 com uma maratona em Brasília, não rola, Ah, é fogo mesmo. né? A gente já está nas últimas perguntas, mas quem quiser fazer pergunta aqui na Letícia pode. Aqui embaixo, bem no canto inferior direito da tela, tem um balãozinho e uma interrogação, certo? Aí quem quiser fazer pergunta, manda lá que eu vou ler todas as perguntas dessa caixinha. E Letícia, eu quero agora que você pense, você encontrou a Letícia lá de 2017, certo? Que Uhum. começou nesse, assim, por mais que você já estivesse correndo, mas você começou para valer ali em 2017. O que você diria para essa Letícia que acabou de começar? Cara, eu diria para continua, segue, continue respeitando as distâncias, porque assim, eu tenho medo das distâncias, assim, 42, eu sei que eu faço, mas eu acho que a gente tem que respeitar. 21 também, né? Porque eu já fiz várias provas de 21 que é fácil para mim, porque não é. Assim, eu preciso treinar, eu preciso fazer. Eu levo a sério, sabe? Tipo, o Luciano fala pra mim que eu sou muito boa, que parece que eu ganho pra isso, mas assim, eu sou assim, entendeu? Eu gosto de fazer as coisas, né? Tipo, então acho que assim, de repente, continue treinando, pode até ser um pouco mais leve, não precisa ficar tão preocupada assim com as provas. Acredita contrate assim, um treinador, né? Que acredite nele, né? Uma coisa também que eu fiz para maratona que eu achei que fez muita diferença, eu comecei tipo não que eu fosse ruim antes, mas eu comecei a um acompanhamento com a nutricionista específico para a prova. Então, acho até que eu deveria ter feito isso antes, com mais tempo, assim, antes da prova. Acho que é isso, acho que assim, acredite em você, assim, se você. E assim, é o que eu falo para várias pessoas, muita gente já me perguntou. Ah, você acha que eu corro uma maratona? Você quer? Assim, não é obrigatório, é o que nem você tá falando, assim, tem gente que acha que é corredor só porque correu uma maratona. Ah, você é corredor, mas já correu uma maratona de São Silvestre, né? Tipo assim, tem gente que acha que só se torna um corredor depois que você correu uma maratona. Não. Eu acho que a maratona é um processo muito árduo, é um negócio difícil, é puxado, e você tem que estar afim. Então, assim, se você quer, mete bronca que vai dar certo, né? Perfeito, excelente, Letícia. Agora vamos ver as perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá. Vamos lá. Primeira pergunta da Alessandra. Cadê? Aqui apareceu aqui. Normalmente vocês sugerem chegar quantos dias antes Ah, tá, da Alexandre. prova? Você chegou com quanto tempo antes, Letícia? Eu cheguei em Berlim na quinta-feira à noite, umas 10, assim, no hotel, né? Pra Uhum. dormir mesmo, umas 10 da noite, e minha prova era no domingo. Eu achei que foi bem suficiente, tá? Porque aí eu consegui descansar na sexta e no sábado. Obviamente eu passei assim pela cidade, dei aquela turistada, mas é bem de leve assim, não foi aquela pegada forte não. Pra mim foi bom. Eu conheço gente que chega com uma semana antes, pra mim não seria legal. Eu acho que você tem que se conhecer. Nessa hora é importante você se conhecer. Porque assim, eu ia ficar extremamente ansiosa se eu chegasse lá uma semana antes. Assim, dormindo fora de casa, comendo comida estranha, fora do meu ritmo, sabe? Então, eu acho que se você, assim, mais ansioso, assim como eu, assim, Ale, se você chegar, assim, com uns 2 dias de folga pra você dar uma passeada, pra você dar uma descansada, eu acho que tá bom. Pra mim, deu. Assim, eu cheguei pra fazer a prova descansada. Agora, E aí, Alessandra. Ah, sim, desculpa, Letícia, pode concluir. não, eu cheguei pra fazer a prova bem, tipo assim, descansada e adaptada com fuso, porque às vezes tem prova que você vai viajar, né? Tem a diferença de fuso, tudo isso você tem que levar em consideração, né? Mas eu acho que pra mim deu certo, foi bom. Não, é tipo, eu acho que eu nem cheguei a conversar com você sobre isso, Letícia, mas você fez certinho, do jeito que eu recomendo. Eu sempre peço para as pessoas chegarem pelo menos na quinta-feira.
certo? É. Evitar, porque assim, tem gente que, não, eu vou marcar para chegar na sexta, às vezes até no sábado. Eu acho muito arriscado. Porque pensa, por exemplo, você, sei lá, você vai para uma prova assim e dá errado, sei lá, cancela seu voo, alguma coisa acontece, aí você pode perder a viagem, ou então você pode se estressar muito pela viagem Sim. não sair do planejado. Então, se planejar chegar na quinta-feira e, assim, não chegar muito em cima e chegar antes também já é mais puxado, porque tem gente que, por exemplo, chega na segunda, chega na terça, e aí é passeio, é Esse que é comida, é bebida, esse tempo todo e não foca muito na maratona. é. Cansa muito e não foca muito na maratona. E quando chega na maratona já gastou muita energia É legal e. você ter esse passeio para depois, né? Então, assim, tira os dias que você estava contando antes, joga para depois, porque você vai muito mais relaxado. Aí você vai comer o que você quiser, vai beber o que você quiser, vai andar o dia inteiro. Então chega na quinta e tudo, conhece ali na sexta, descansa no sábado, corre no domingo e depois se aproveita a cidade. Exatamente, excelente. Para Vamos mim, lá. Olha só a da Elisa. Uai, não tô vendo. apareceu não? Eu não sei se ela excluiu. Não, para mim não apareceu, não. Não, é que na hora que eu apertei aqui, eu acho que ela se arrependeu. Na hora que eu apertei aqui, apareceu. Não foi possível compartilhar a resposta. Tava aqui. Partiu Chicago? Acho que ela se Ué, arrependeu de ter perguntado. E aí apagou. Deixa eu ver, ela deixa vai. eu tentar de novo. Não excluiu, não. Aqui, agora pronto, apareceu. Partiu Chicago. Agora sim você vai fazer o longo de 30, né? Olha aí. Tem que Vamos chamar já. lá. Tô vendo aqui as polêmicas aqui. Vamos lá, É, pergunta aqui do Leandro. Leandro Lira, que te acompanhou. Você se sentiu mais ansiosa antes de começar a meia de Buenos Aires ou a maratona de Berlim? acho que foi a meia de Buenos Aires, sabia? Uhum. Eu acho que foi, porque era a primeira, assim, dessas provas maiores, assim. Eu lembro que essa primeira meia de Buenos Aires, não sei se o Leandro vai lembrar disso, mas a gente chegou lá, tava uma chuva em Buenos Aires esse final de semana, e a previsão do tempo era só aqueles raiozinhos, assim, sabe? Pro domingo inteiro da prova. E aí eu lembro que eu não dormi nada à noite, morrendo de medo. Falei, cara, minha primeira prova, eu não sabia nem como é que chegava numa prova com chuva. Não saberia o que eu ia fazer. Eu acho que eu ia me molhar inteira, molhar o tênis inteiro, ia dar ruim de qualquer jeito. Aí eu fiquei muito mais ansiosa do que a de Berlim. Todo mundo falava pra mim assim, você não vai dormir na noite anterior. Até a própria Valentine falou assim, considera já que é uma noite que você não vai dormir, dorme bem nas anteriores. Mas a de Berlim até que foi melhor, sabia? Do que a de... Acho que a de Buenos Aires foi pior, né? Acho que também por causa Mais do madura. clima. Você estava Oi? mais madura também, né? Eu não sei, acho que também eu estava mais tranquila, que eu já tinha feito um reconhecimento lá do terreno, o tempo estava com a previsão do tempo boa para a corrida, então eu já, acho que eu já fiquei mais tranquila, sabe? Uhum. Olha essa da Simone. Ah. Qual conselho você me daria, eu que vou correr a minha primeira meia? Cara, eu te diria para você aproveitar muito, que você vai estrear numa meia que eu adoro, foi a minha segunda meia, essa meia que você vai estrear. Ela é muito boa. Eu diria para você fazer os treinos, faz o seu dever de casa, que vai dar bom, pode ter certeza. Eu vou te mandar também, Simone, uma imagem de Nossa Senhora que a minha mãe me mandou quando eu corri em Berlim, e eu ficava visualizando ela. Vou mandar para você te dar força, vai ver. Vai dar bom. E aproveita a prova, você vai amar. Daqui a pouco você vai estar se inscrevendo para outras mesas ano que vem, tenho certeza. Exatamente. Já está querendo se inscrever nesse mês ainda? No mesmo mês, né? Você viu? Que afrontosa, né? Eu não entendi essa. Com colete ou sem colete? Essa é uma piada interna. Com colete, amiga, dá certo é com colete. Eita ferro. Vocês, hein? Vamos lá. Agora, última pergunta da Carol. Qual conselho para mulheres corredoras? O que você acha que muda para você, para vocês, né, no caso? O que muda? Eu acho que a gente, assim, o que eu achei muito importante, assim, dessa entrada, de eu entrar na assessoria e de ter conhecido as meninas, eu acho que, assim, é muito importante a gente se unir, sabe? Tipo, em vez de ficar, tipo,
essas rixas, assim, bobas entre mulher. Ah, porque meu tempo é isso, meu tempo é aquilo. Acho que as mulheres precisam se ajudar. Um estilo de vida assim de corrida muda muito assim a nossa vida e a gente tem vários outros afazeres, né, tipo de família, de trabalho e tal. Ninguém aqui é corredora profissional, então acho que assim que quanto mais a gente se ajudar, falar a verdade, né, tipo a gente mesmo no nosso grupo assim a gente fala tipo o que aconteceu, tipo me senti mal, os dias ruins que a gente corre, né, então assim eu acho que a gente tem que se unir bastante, assim, ainda mais. Assim, eu já acho que a gente, na nossa assessoria, a gente é bem unido, mas eu acho isso importante, sabe? Tipo, falar a verdade, sabe? Não ficar postando uns posts aí nada a ver que a gente vê por aí, sabe? Principalmente de mulher, que eu acho que isso é um desserviço, né? Tipo, pra quem tá começando, pra quem é muito iniciante, né? Ficar se comparando. Eu acho que a gente não pode se comparar, acho que a gente tem que se ajudar, porque cada um tem as suas batalhas, né? Uhum. Então, acho que dar bons exemplos, né? Tipo, exemplos reais, assim, né? Da nossa vida real mesmo. Não, exatamente. Não, e principalmente assim, só para concluir, você falou assim, essa questão dos afazeres de família, de trabalho e tudo, mas também entender que vocês merecem um tempo para si mesmas, entendeu? Sim, Porque muitas vezes a gente, assim, creio que todo mundo deve passar por isso, que não merece um tempo para si, alguma coisa assim. E as mulheres, elas têm, pelo que eu conheço, as mulheres têm mais isso. Tipo, se preocupa muito com os afazeres e pensa, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Não, você precisa ter esse tempo só para você. Você tem seus preciso. afazeres no trabalho, em casa, com outras responsabilidades, mas não, precisa separar o tempo para cuidar de você, mulher, tempo você e mais Uhum. ninguém, entendeu? Vamos Sim. lá? Sim, você tem que se cercar de pessoas que valorizem isso, entendeu? Tipo assim, que você tá lá fazendo seu esporte, que é o que você gosta, que te faz feliz, entendeu? Acho que isso é bem importante. Uhum. E última pergunta aqui, o que fazer quando tem um dia ruim de treino? Como levar isso numa boa? Vai, Cara, Letícia, vai. aprendizado, né? Teve um longo de 25 nesse ciclo que eu sofri bastante, assim, foi o quê? Tinha feito um de 30 e aí o primeiro de 30 beleza. E aí fui fazer o de 25 tipo, me achando, assim, porque assim, já fiz 30 semana passada, que são 25, né? Pra aprender, tipo assim, né? Tipo, passei meio mal, assim, é aprendizado, assim, a gente tem que saber, tipo, conhecer nosso corpo, saber que vai dar ruim, vai ter longo ruim. Vai ter longo ruim, vai ter treino ruim. E partiu, assim, eu não sou muito de ficar remoendo, não, sabe? Tipo, não sou muito, assim, desse tipo de ficar reclamando. Ah, não, semana passada eu fiz no pace tal, essa semana. Pra mim, terminando é o suficiente, terminando bem. Mas, assim, é saber que isso acontece, gente. A gente não, né, ser humano normal, vai ter treino ruim mesmo, e aí o próximo vai ser bom, e é isso. E Não, quanto a isso, eu sou tranquilo. exatamente assim, porque é normal ter treinos ruins, o padrão é ter treinos ruins e algumas Sim. vezes ter treino bom, mas acontece sim, eu, por exemplo, já tive uma preparação para maratona que foi o tempo inteiro treino bom, tempo e treino, treino bom. Até faltando 3 semanas para a prova, minha coxa machucar. Ali foi o treino ruim, aí foi ruim para valer, mas eu já estava preparado porque eu sabia que em algum momento ia Uhum. acontecer esse ruim e a gente É. tem que aprender com isso. Se a gente não tiver treinos ruins, como é que a gente vai aprender onde que a gente errou, onde a gente Onde que pecou, vai melhorar, né? onde que vai melhorar? Exatamente. E aí, porque às vezes a gente vacila. Hoje eu treinei muito mal, mas aí começa a pensar, por que será? Porque eu não me alimentei direito ontem. Porque Isso. não dormi direito, entendeu? Porque eu preciso reforçar na musculação. A gente tem que tirar uma lição de Eu acho tudo. que o ciclo existe para isso, né? Exatamente para você. A Alessandra está perguntando, ela vai correr Viena ano que vem. E aí, eu acho que o ciclo você vai ver. Você vai testar tudo. Você vai testar o tênis, você vai testar a roupa que você vai correr, o top. Às vezes, esse top aqui machucou minhas costas. Não sei o que, você vai testar tudo. Aí, esse longão não deu bom porque o gel eu passei mal. Porque eu comi uma coisa na noite anterior que não foi bom. Então, assim, isso vai acontecer todo treino, até você ir, tipo,
Até você chegar pronta para maratona, não, vou correr assim, vou usar essas coisas. E mesmo assim, lá no dia também pode não dar bom, né? Assim, são circunstâncias que a gente não tem como prever, né? Então, Exatamente. E se não der, a gente aprende a lição e tudo e bola para frente, entendeu? A sim, gente tem que sempre tirar de tudo uma experiência, seja boa ou ruim. Ah, foi bom? Beleza, mas faz aí, elenca aí. Quais foram os pontos positivos, quais foram os negativos e o que pode ser feito para melhorar os sim. positivos e corrigir os negativos, entendeu? Tudo a É, gente tem que senão tirar. precisava ter um ciclo, né? Se não chegava lá, ia correr, né? É, exatamente. Pois é, então, Letícia, eu quero agradecer demais a sua presença. Foi ótimo esse papo. Esse vídeo vai ficar salvo aqui, vai ficar salvo no YouTube, você vai poder compartilhar com seus Claro. amigos. Teve uma presença boa aí do pessoal que te segue. É. Mais uma vez, parabéns, como eu disse, eu fiquei muito emocionado com a sua conquista. Eu até falei assim, vou repetir aqui, né, que pouco tempo antes eu estava dizendo, ó, daqui a algumas semanas a gente vai estar tirando foto A com a medalha. nossa medalha e tudo, e a gente cumpriu isso. Essa foi só a primeira, eu tenho certeza que virão muitas outras. Sim, sim, se Deus quiser. Eu fui pego de surpresa, mas foi ótimo a questão do desafio lá Calma, do El né? Cruce. Um dia, um dia, um dia. É um desejo, vontade, mas não é para agora não, calma. Não, Eu tô primeiro formando a equipe, né? Tô vendo aí os dois, quem vem junto. Você talvez será um deles, né? Então, calma. eita. Não, o mais difícil é só ali a inscrição, eu acho. O resto, inscrição é salgadinha. É salgadinha a É, inscrição. por isso que tô avisando com antecedência, entendeu? Vamos montar uma equipe e aí vai Ah, dar certo. Vai dar certo. beleza, Letícia, muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigada, obrigada. Quando, quando a gente conquista uma coisa assim, é ótimo a gente compartilhar essa experiência, vai incentivar muitas pessoas e também vai, às vezes, dar um toque numa pessoa que precisa melhorar para, assim, você vira exemplo, entendeu? Ó, Aham. A Elisa, eu vi que a Elisa ficou emocionada também com a sua conquista e é isso mesmo abriu. Oi? Até se animou, né? Até se animou, exatamente. Ela até viu que isso aí mudou a mentalidade dela e tudo, e ela Sim. animou bastante, jogou gasolina ali na vontade dela. Muito obrigado também a todos que participaram aqui da live, a todos que assistiram, todos que perguntaram, interagiram. Como eu disse, vai ficar salvo aqui no Instagram e também vou lançar lá no YouTube. Beleza? Então, tchau, tchau, gente. Tenha boa tarde. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau, Letícia. Muito obrigado.